Olá galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai brincar de simular uma eleição. É uma brincadeira bem simples, mas que vai nos fazer refletir um pouquinho aí sobre o processo que está chegando. A sua missão aqui é encontrar o candidato que mais parece com o eleitor, ou seja, aquele que vai melhor representá-lo, beleza? Aqui nós temos uma figura. Nessa figura nós temos um eleitor e as propostas que o eleitor defende aqui vão estar representadas pela característica física desse eleitor aqui, ou seja, a sua forma, ou seja, o eleitor defende uma proposta que seria aqui no caso um balão, a outra proposta que ele defende no caso seria a cor dele, e a outra proposta é ter uma borda, e a outra proposta seria que a borda na cor preta, beleza? E esse aqui seriam os candidatos. Então, para que você entenda como vai ser a nossa brincadeira, eu vou analisar com você esse caso aqui. Então, esse candidato número 1, ele representa o eleitor somente por ter uma borda. Porque nesse caso aqui ele é um pentágono, ele não tem a forma do eleitor, ele não tem a cor do eleitor e a borda dele não tem a cor da borda do eleitor. Então ele receberia uma pontuação de 1 ponto só por ter borda. Então ter a proposta número 3 ele tem uma borda, então ele receberia 1 ponto. O candidato 2, mesma coisa, vai representar o eleitor apenas na borda. O candidato número 3, ele vai representar o eleitor em 2 parâmetros, ter borda e ter a borda na cor preta. Então ele receberia 2 pontos. O candidato 4 vai representar o eleitor apenas na cor. Então ele receberia só 1 ponto. Então nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, teste nosso, o melhor candidato para este eleitor seria o candidato número 3. Beleza? Então entendemos a lógica da brincadeira. Vamos seguir. Vamos lá. O que isso representa na vida real? Às vezes, por não conhecer todas as propostas do candidato, a gente acaba escolhendo um candidato que não nos representa bem e perdemos a oportunidade então de escolher outro que poderia nos representar melhor. Isso pode acontecer também quando a gente acha que uma proposta é mais importante que todas as outras e então deixamos de votar em quem melhor vai nos representar. Então o que a gente precisa? A gente precisa reconhecer nesse teste e na vida real as propostas dos nossos candidatos e a nossa proposta, aquilo que a gente quer, porque a missão do candidato é representar a gente. Então, de posse dessas 2 informações, a gente compara e vai ver em quem a gente vai votar, beleza? Então vamos seguir aqui para o nosso testezinho e agora começa a brincadeira. Primeira brincadeira, vou trazer para você o simulado, vamos simular aqui uma eleição para presidente. Mesma lógica, aqui nós temos um eleitor que aquilo que ele defende são as propostas de ser um balão branco com borda preta e 2 pontos, ou seja, aqui a gente aumentou duas propostazinhas a mais para a gente analisar. E aí eu te pergunto, em quem você votaria? Vou te dar 5 segundinhos para você me dizer qual é o candidato que melhor representa o nosso eleitor nesse caso. E aí? Vamos lá. Quem você escolheu e por quê? Vamos analisar aqui, ó. Esse cara é um pentágono azul com 2 pontos. Ou seja, ele representa o eleitor apenas em 2 ocasiões. 1 ponto, 2 pontos. Somente nessas 2 propostas. Então ele receberia 2 pontos. O candidato que é um coração laranjado com borda preta e 2 pontos, ele vai representar o eleitor em 4 situações, ter borda preta e 2 pontos, então ele receberia uma pontuação 4. O candidato 3, ele representa o eleitor na cor, a cor branca, mais ter borda preta, então receberia 3. Então nesse caso aqui a gente percebe justamente o que a gente falou. Apesar desse candidato número 3 ser mais parecido à primeira vista, e você olhando superficialmente, esse candidato aqui talvez representasse esse eleitor de uma forma melhor, mas quando você estuda o voto e você aprofunda a sua análise, você vê que um candidato que vai melhor representar esse eleitor, na verdade, é o candidato número 2. Beleza? Então agora vamos seguir para o nosso teste. Bem, no caso do voto para presidente que a gente acabou de simular, nós tínhamos 6 propostas. E um número reduzido de candidatos, era apenas 3, e já ficou um pouco mais difícil da gente decidir
quem seria o nosso melhor representante. Agora, se eu falar para você que na vida real, o formulário da transparência contém 68 propostas sobre as quais você deve analisar o seu candidato para ver se ele vai te representar de forma correta. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui, 30 segundinhos no formulário da transparência para você conhecer ele. Bem, esse aqui é o nosso formulário da transparência. Questões como você se põe frente à lei da ficha limpa? Ou seja, como o seu candidato vai te representar nesse ponto aqui? Lembrando que uma vez eleito, o candidato pode ou não defender essa lei. Então, se você é a favor da lei da ficha limpa, vote em alguém que seja a favor da ficha limpa, beleza? Como você se põe frente à política de troca de cargos por apoio político, toma lá da cá, chamada governabilidade? Como é que você pensa sobre você eleger o seu candidato e lá, quando ele estiver exercendo o cargo, em vez dele fazer aquilo que você votou nele para fazer, ele ficar chantageando, querendo troca de cargos, trocas disso, troca daquilo, querendo ter benefício próprio de alguma forma? O que você acha disso? O que o seu candidato acha disso? Como ele vai se comprometer com você? Essa é a importância desse formulário. Bem, agora nós vamos simular uma eleição para o cargo de senador. O que acontece no caso do senador? Para o cargo de senado, você vai verificar que todos os candidatos são iguais. Eu te pergunto por quê? Você sabe por quê? Porque quem escolhe o candidato ao senado não é o povo. Quem escolhe o candidato ao senado são os partidos políticos. O povo é obrigado a escolher o menos pior dentre esses candidatos. Pense nisso. Será que isso é certo? Será que não é por este motivo que temos tantos senadores envolvidos em corrupção? E o desafio final que eu passo para vocês é: tente encontrar um candidato a deputado federal ou estadual que melhor representa o eleitor no caso abaixo. Aí a gente vai poder ver o seguinte: tem um eleitor que aqui e 6 propostas. A gente colocou aqui um número um pouco maior, ainda é menos da metade do que vai ter na vida real. Colocamos apenas 6 propostas frente a 68 que você tem que analisar. E eu quero que você tente achar aqui, eu quero ver quem vai ser o primeiro a conseguir achar e quem vai conseguir achar, né, no caso, o melhor candidato representado aqui nessa figura. Para vocês verem como é difícil o processo do voto, o voto consciente, como ele é difícil sem o uso de uma tecnologia para ajudar. Beleza? Peço para você que se inscreva no canal, compartilhe aí nosso link aí no Twitter com os colegas. Vamos ver se a gente consegue crescer o número de seguidores. E os outros projetos que a gente vai enviando o vídeo para vocês. Muito obrigado, um abraço. É um teste simples, é uma brincadeira simples, mas leva a gente a refletir as dificuldades que é votar de forma consciente. Valeu!